Graças a Deus. Graças a Deus neste momento, né? Vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores, que essas energias curadoras cheguem a cada um de nós que se encontra aqui, aos filhos ausentes, né? Que não conseguiram estar, e aos filhos também desencarnados. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? É com muita alegria que eu recebo a cada um de vocês, né? Para dar inícios, né, à nossa palestra. Hoje vamos falar sobre o céu e o inferno com a palestrante mentora Lina, e graças a Deus. Graças a Deus, né? E vamos ter também a leitura do Evangelho. A primeira leitura vai ser da mentora Maria João, né? Ela que vai estar aí conosco na primeira leitura de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoaste aos homens as faltas que os cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou nosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta, em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes. Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoais até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor detonam a alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é própria da alma elevada, que paira acima dos golpes que possam deferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, selou por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites
quando diz que a cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamentos ocultos, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a sensibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nossas circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse. Caridade é verdadeira grandeza da alma granjeara, sempre a simpatia das pessoas imparciais. Graças a Deus. Aqui o Evangelho vem nos alertar para a gente praticar mais o perdão, para a gente olhar mais para os nossos irmãos, não com rancor, não com mágoa, não se ofender com qualquer coisinha, com qualquer palavrinha. Às vezes, na família da gente mesmo, a gente está ali no dia a dia, qualquer coisinha que acontece na família, uma palavra mal falada, talvez a gente já interpreta de outra forma e já sai na ignorância e não para pensar, né? A gente deve lembrar sempre da palavra do Cristo, sempre o que ele veio nos ensinar aqui, que a gente deve sim praticar o perdão. E também para nós mesmos, nós temos que nos perdoar. E para a gente, como que a gente vai aprender essa prática do perdão se a gente não tem essa caridade, essa bondade de ser humilde com o próximo? Ah, não, eu me perdoo, eu sou boa, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando vai ali na frente, a primeira coisa que você faz é: eu não gosto daquela pessoa. Aquela pessoa me feriu uma vez, hoje eu não quero nem olhar para ela. Cadê aquela caridade? Cadê a prática do perdão? Cadê os ensinamentos do Cristo que a gente pretende seguir, que ele deixou para nos seguir, né? Então é isso que ele vem pedindo, vem sempre no Evangelho pedindo, e a gente sempre fala aqui, essa prática do perdão, que é a caridade para nós mesmos e para o próximo também. Nós devemos sempre estar alerta com essas mensagens, né, que o Evangelho sempre traz para nós, sempre umas palavras bonitas para a gente seguir, para a gente colocar em prática também. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos, neste momento, elevar nossos pensamentos ao nosso cantinho, ao nosso lar, que essas energias curadoras possam e trazer todo o conforto. Graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos fazer o convite para a mentora Lina, para ela dar início hoje à palestra, né? A mentora já preparou, né, mentora? Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Boa noite a todos.
Esse tema foi um tema que eu sempre tive interesse de fazer, porque quem já esteve aqui antes, quem me conhece, sabe que é um tema que eu gosto muito, eu debato muito sobre, então foi até um pouco difícil conseguir resumir ele nessas páginas, né? Resumir assim, que meus resumos nunca são pequenos, né? Novamente, se algum momento alguém quiser me interromper para falar alguma coisa, estamos aqui para isso, tá? Céu e inferno. Antes de falarmos direto sobre o céu e o inferno, vamos ao começo. O que acontece após a morte segundo o Espiritismo? O Espiritismo possui 3 pilares fundamentais: a imortalidade da alma, a capacidade de comunicação com os mortos e a reencarnação. E a partir disso, entende-se melhor o que seus adeptos pensam sobre o assunto. Basicamente, no após a morte segundo o Espiritismo, ocorre um processo de desencarnação, onde o espírito se separa do corpo físico. A alma, então, continua viva em um outro plano ou dimensão. Dessa forma, há uma espécie de oportunidade onde pode se melhorar e evoluir, e um dia poderá voltar a habitar um corpo. Em todas as épocas, em todos os povos, os homens acreditavam por intuição em uma vida futura. Porém, sempre houve o questionamento de qual seria o seu destino após a morte. Existiria uma condição diferente para as pessoas que seguem um determinado caminho A, do bem, por assim dizer, que levaria a uma felicidade, em relação às que seguem o caminho B, do mal, por exemplo, que não teriam o mesmo destino? Desde crianças, temos a imagem construída em nossas mentes de um lugar incrível que vamos ao morrer se formos bons, ou um lugar terrível que iremos se formos pessoas más. A ideia material de céu e inferno vem mistificada para ser temida pelo homem e, quem sabe, incentivá-lo a seguir o que as religiões tradicionais vêm a pregar, que é fazer o bem para ser recompensado. Tais estágios evolutivos têm seu fim em lugares espirituais compatíveis com o nível evolutivo dos seres. Ou seja, se não é justo que alguém seja eternamente castigado por um crime passageiro, nem mesmo a frágil justiça humana é assim tão astringente, também não é correto que alguém que cumpriu seus deveres básicos vá para o mesmo plano que outro que dedicou a vida toda ao semelhante. Graças a Deus. Então, nessa parte aqui, eu trago essa reflexão de: será que é justo uma pessoa que redimiu seus pecados ir para o mesmo lugar para alguém que, como se diz, pecou muito menos? Então, assim, é justo fazer esse tipo de comparação? Talvez não. O céu, os antigos acreditavam na existência de céus superpostos, de matéria sólida e transparente, formando esféricas concêntricas e tendo a Terra por centro. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região com ar e nuvens. O segundo é o espaço em que giram os astros. E o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação em que o contemplam face a face. As seitas cristãs, nas suas bases, acreditavam haver para almas 2 situações extremas: a felicidade perfeita, do céu, concorrendo com o sofrimento absoluto, do inferno. Uma pessoa, para ir para o céu, deveria seguir certas normas e viver sem pecado. A felicidade e a infelicidade futura seriam consequência rigorosa da justiça de Deus. Porém, o pecador, mesmo sendo o maior culpado, receberia a sua misericórdia, desde que ele se arrependesse antes da morte. A sorte da alma após a morte seria imutável, e a alma seria venturosa ou desgraçada por toda a eternidade. Aqueles que merecem o céu jamais se encontrariam com aqueles que merecem ir para o inferno. O inferno. Eu queria aqui falar, nessa parte que eu só pesquisei, mas não anotei, que inicialmente eram para ter 3 tipos de inferno, da mesma forma que tem o céu, com as divisões. Que no primeiro estágio estariam aqueles que, tipo assim, pecaram menos, no segundo estágio estariam aqueles que pecaram mais ou menos, e no último estágio estariam aqueles que não têm salvação nenhuma. Mas isso acabou caindo por água abaixo no futuro. Muitas vertentes cristãs adotaram a ideia geral do inferno dos pagãos, sendo que o rei dos céus, dos infernos para eles, é o Satã. Este recrutaria suas vítimas por toda parte, sentindo prazer em atormentá-las. Sua legião de demônios seria armada com forcados para incomodar aqueles condenados no fogo eterno. Os condenados são vítimas sempre sacrificadas, porém sempre vivas, pois são imortais e sentiriam a tortura desse fogo que queima sem destruir, penetrando-lhes o corpo, que é material, e apresenta os sofrimentos naturais eternizados em suas chagas e suas mazelas.
Eles poderiam ser levados a calabouços e torturados com instrumentos inimagináveis. O mal que os condenados sofreriam no inferno está em relação ao mal que fizeram e inspiraram-se a fazer na terra. Os condenados seriam punidos em todos os seus órgãos e sentidos. Os delinquentes de gula seriam castigados pelos demônios de glutonaria, e os preguiçosos pelos da preguiça, os luxuosos pelos da devassidão, e assim por diante, numa variedade de penas tão grande quanto a variedade de pecados. O purgatório. O purgatório só foi admitido pela Igreja Católica entre os séculos 17 e 18, mas a discussão a esse respeito era ainda mais antiga e já tinha presença nos escritos de Santo Agostinho, no século IV. Segundo esse teólogo medieval, o indivíduo que teve uma vida mais inclinada ao pecado seria destinado ao inferno, que poderia sair dessa condição através das orações feitas pelos vivos em sua memória. Já aqueles que não forem inteiramente bons passariam por um estágio de purificação que poderia trazê-los para o céu. O purgatório era compreendido como um processo de salvação espiritual, que estabelecia penas menos rigorosas e resgatáveis pelas faltas de gravidade mediana. As almas do purgatório não se livrariam dele por efeito de seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. Agora vamos ao que interessa. O que o Espiritismo diz de tudo isso? Vivemos num mundo material, que exige muitas vezes explicações materiais para o que acontece ao nosso redor. E algumas dessas explicações acabam sendo levadas muito ao pé da letra. Somos energias e atraímos tudo ao nosso redor. Cabe a nós procurar nosso paraíso interior e evitar os infernos que muitas vezes somos nós mesmos que criamos. Nos colocar numa vibração melhor de energia é nos poupar de agonias maiores ao passarmos por dificuldades, pois assim compreendemos muito melhor o porquê daquela situação e atravessamos confiantes de que não é algo permanente, é algo que logo vai passar. O céu e o inferno são criados por nós mesmos, com nossos pensamentos e vontades, pois estamos cientes de que não existe um lugar ou outro que vamos, ao desencarnar, por ter sido bons ou ruins. Apenas seremos atraídos pelos locais aos quais temos afinidades. Então, essa parte aqui já traz essa reflexão sobre, do céu e o inferno, desde o início, que nós somos energias. E a gente só vai aonde a nossa energia bate. Sendo assim, somos nós mesmos que criamos o inferno e o céu, cada um o seu, certo? No geral, o tema é bastante interessante, mas ainda é cercado de polêmica, alguma confusão e desinformação, mexendo com a cultura popular. Para quem busca esclarecimentos conscientes, não há caminho mais seguro do que conhecer a doutrina espírita. Isso se deve muito em razão das obras deixadas por Allan Kardec e outros médiuns e guias espirituais. Elas trazem explicações que nos ajudam a entender as incógnitas que permeiam os estágios de evolução de cada espírito desencarnado. É sobre isso que vamos falar ao longo desse conteúdo. De acordo com a doutrina espírita, a justiça divina se dá por meio de provas e expiações. Ou seja, se o espírito teve ações ruins, gerou prejuízos a outros, deixou seu egoísmo e a ganância falarem por si, praticou crimes irreversíveis na encarnação presente ou cometeu suicídio, ele vai precisar depurar essas dívidas. Essa regeneração pode iniciar no plano espiritual, nas zonas umbralinas, que no popular são por vezes denominadas como o inferno. Lá ele vai viver um período de dor e sofrimento, uma passagem em consequência dos seus atos, até compreender a gravidade de sua ação e conseguir ser resgatado dali por um espírito de luz. Além disso, outra forma de depuração é a reencarnação e o compromisso em passar por situações complexas no plano terreno. Essa é uma maneira do espírito evoluir e obter o perdão daqueles os quais prejudicou em outras passagens. Então, aqui eu já trago como que funciona teoricamente o inferno espírita, que a gente tem duas opções. Ou ele vai ficar ali no umbral, que ele vai sofrer mesmo, até ele aceitar a situação dele e querer ser resgatado, porque ainda tem isso. O espírito ele pode estar sofrendo, tá, como se diz, apanhando lá, doendo, mas ele se recusa a aceitar que ele está errado. Então ele vai continuar sofrendo até o momento que ele aceitar a ajuda. E a outra opção que ele tem é reencarnar, que é, aqui todos nós vamos fazendo ao decorrer da vida. E aqui eu incluo algumas provas de como pode vir essas dificuldades, né, que esse tipo de sofrimento que a gente tem que passar para evoluir. Pode ser por meio de
uma deficiência física, a convivência com um familiar complexo, a escassez de bens materiais, uma doença muito grave, um acidente, ter que cuidar de um desafeto, entre inúmeras outras questões. Nada do que nos acontece, nem de positivo ou negativo, enquanto encarnados, se dá por acaso. De acordo com o Espiritismo, há sempre um propósito de evolução no que vivemos, e é com esse pensamento que devemos seguir para cumprir nossa tarefa na Terra. Mas, afinal de contas, existe mesmo céu e inferno? De acordo com a doutrina espírita, a ideia de céu e inferno é um estado de consciência. Diferente do que algumas religiões pregam, a existência de um lugar horrível e outro maravilhoso, no qual as almas viverão a eternidade de acordo com seus atos, no Espiritismo, o espírito experimenta os dois locais e terá a chance de regenerar-se sempre. Ou seja, é possível você passar pelos dois locais, até porque com o Espiritismo a gente descobre que nada é concreto. Nunca é isso aqui, o preto no branco e pronto, acabou. A gente sempre pode transportar, transferir, passear, por assim dizer, para falar mais fácil, entre os locais. E isso inclui também sobre o céu e inferno espírita. O céu é a retidão das ações. É o compromisso com o bem, o deleite no ato de praticar o amor e de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Dessa forma, esteja onde estiver, o espírito encontrará a paz e o amparo de seus amigos e companheiros de existência. Além disso, seus desafios serão menores, mas suas responsabilidades de cuidado com o próximo crescem. Inclusive, essa ideia de descanso eterno não se faz presente no Espiritismo. Ao contrário disso, quanto maior a evolução, maior é a tarefa do espírito, que esteja ele encarnado ou desencarnado. O céu, na visão espírita, está relacionado ao estado de consciência do ser e das suas obras no bem. Logo, por óbvio, os indivíduos que depuraram suas dívidas enquanto encarnados não precisam passar por momentos de expiação na sua desencarnação. Dessa forma, logo serão remanejados para tarefas edificantes no plano espiritual. O céu também não é um lugar de ócio, mas de trabalho, pois, como disse o Cristo, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os exemplos mais notórios são os relatados pelo espírito André Luiz na obra Nosso Lar. O umbral é um lugar para espíritos infelizes, e em Nosso Lar é uma colônia espiritual para onde vão os espíritos no início da jornada de sua transformação. Para além destes, há inúmeras outras esferas, piores ou melhores, conforme a evolução do espírito. A despeito disso, há que se abstrair-se da visão material da questão, não se podendo esquecer que céu e inferno são mais que lugares, são estados de espíritos. Ou seja, um espírito puro não passa ao estado de sofrimento pelo fato de encontrar-se encarnado na Terra, ou em missão de socorro no umbral. Nem o espírito infeliz abandona suas dores por execucionar em um plano superior. André Luiz, por exemplo, saiu do umbral e foi recebido em Nosso Lar, mas enquanto não se reconciliou com a própria história, não conseguiu paz. E um espírito não se torna mal por estar no umbral, e nem bom por estar na colônia, é apenas o estado que ele se encontra. Ou seja, aqui a gente tem o exemplo mesmo de André Luiz. Não sei se aqui alguém já tem tanto o livro quanto o filme, mas André Luiz ele foi primeiro para o umbral, ele sofreu lá e depois ele conseguiu ir para a colônia. Mas ele não ficou em paz, ele continuou frustrado por causa de problemas que ele tinha em terra. E enquanto ele não resolveu esses problemas, não desvinculou disso, ele não conseguiu paz. Ou seja, não adianta um espírito estar na colônia se os seus pensamentos não são para a colônia. Então não indica quando o espírito está no umbral ou quando ele está em colônia que ele é bom ou mal. Nada é tão concreto, porque vai depender do estado que ele está agora. Ele pode muito bem estar remoendo e estar, na colônia, ou ao contrário, ele pode ser uma pessoa muito boa, mas por estar com muitos pesos em terra, enfim, falta de aceitação, está no umbral. Então nada é tão concreto, nada é preto no branco. O inferno. Já o inferno representa as mazelas morais, as ações sem compaixão, os crimes cuja única finalidade é de perpetuar o mal. Ele também se caracteriza pelas trapaças para se colocar em posição de poder sem o devido merecimento. A esses espíritos desviantes, muita dor os aguarda, mas não porque Deus quer vê-los sofrer, e sim porque estarão colhendo os resultados de suas ações, e precisam passar por isso para evoluir. De acordo com o Espiritismo, o inferno também se trata de um estado de consciência da pessoa.
Nesse sentido, após a desencarnação, os espíritos devedores são direcionados para as zonas espirituais inferiores, chamadas de umbral. Os indivíduos podem passar períodos longos ou curtos nesses locais, de acordo com seu grau de compreensão sobre seus atos e com a gravidade das ações que realizaram. Nem sempre os espíritos umbralinos conseguem ser resgatados ainda desencarnados. Eles precisam sofrer uma reencarnação compulsória para serem capazes de depurar suas falhas no plano terreno. Apesar de ser um cenário extremamente comovente e triste, é um bálsamo para o espírito quando ele é capaz de se regenerar e evoluir. Foi o que aconteceu com o espírito de André Luiz, autor do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, cuja história também foi contada em filme. Ele precisou passar por momentos complexos nas zonas umbralinas para conseguir aprimorar sua moral. O purgatório. O purgatório nada mais é do que um local em que o espírito vai para se curar de suas falhas. Logo, ele pode ser o próprio plano terreno, no qual o indivíduo está presente para passar por situações complexas a fim de evoluir. O purgatório representa as zonas umbralinas e até mesmo as esferas espirituais superiores, nas quais o espírito ficará incumbido de tarefas que talvez não o agrade. A intenção do purgatório é de que a alma conquiste virtudes como a resiliência, a compaixão e a caridade. Ou seja, existe também o purgatório na doutrina espírita, só que muitas vezes o purgatório é a terra, porque basicamente toda vez que você tem que realizar uma ação que você não gosta, fazer algo que não te agrada, você está vivendo um purgatório. Então, como eu disse desde o início, tanto o céu quanto o inferno, quanto o purgatório, está na sua cabeça. Não é algo que existe concreto. É algo que é você que diz para onde você vai, você que diz aonde você está, né? Na doutrina espírita, portanto, essa é a definição de céu e inferno. Assim, não existe o inferno, já que todos vão se redimir, nem o diabo, pois Deus não criaria um ser exclusivamente mau ou falível a tal ponto, pois isso mostraria que o próprio Deus é falível em seus projetos. Muito menos faria que o Criador um ajuste com esse a ser quilate, para que este ficasse com as almas desviadas. E, acima de tudo, temos céu e inferno como estados da alma, pois a condição da alma não se altera em face de estar em um ou outro plano. Aí volta ao que eu falei, né? Não é algo concreto e a alma não muda por onde está. Ele, como eu disse, pode estar no umbral e ser uma pessoa boa, como pode também estar nas colônias com os pensamentos ruins, né? Então, é isso aqui. E isso é um ponto muito interessante que eu penso, quando eu frequentava a Igreja Católica, eu sempre tive muitas dúvidas em relação a isso, a Satã. Porque por que Deus criaria um ser que fosse mau para punir seus filhos? O mesmo Deus que é apaixonado por nós, que faz tudo para que a gente evolua, ia criar um ser exclusivamente para torturar a gente? Mesmo que fizéssemos errado, por que ele criaria isso? Então sempre foi um ponto que eu batucava nessa tecla, porque eu não acreditava. Então aqui eu trouxe também, porque eu imagino que pode ter alguém com mais essa dúvida, de que ele não existe. Cada um coloca nessa situação por si próprio. Não existe um ser encarregado só de te castigar ali, né? O livro Céu e Inferno de Allan Kardec, que como é o tema, não tinha como eu não falar sobre, né? O livro Céu e Inferno, também conhecido como a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, foi codificado por Allan Kardec em Paris, e sua publicação ocorreu em 1º de agosto de 1865. Trata-se de uma história básica do Espiritismo, já que Kardec foi um grande cientista da doutrina espírita. Como cético, a princípio, fez perguntas muito pertinentes aos médiuns que psicografaram as respostas dadas pelos espíritos amigos e com um grau evolutivo. Ele reuniu esses preciosos esclarecimentos em livros que hoje são fontes de estudo e explicação sobre alguns mistérios da vida. O medo da morte. Na ilusão da imortalidade da carne, muitos indivíduos vivem como se fossem eternos. No Espiritismo, a morte do corpo físico é somente uma passagem para o plano espiritual, dada a evidência da imortalidade da alma. No entanto, é uma lástima quando a pessoa desencarna sem cumprir sua missão no plano terreno, principalmente em casos em que ela atenta contra a própria vida. Aqui eu trouxe também que as pessoas têm medo da morte devido à forma que foi apresentada para elas. Claro que não devemos viver como eternos, mas uma vez identificado o significado da morte, tudo se torna mais fácil.
Automaticamente todo mundo já teve medo da morte, já teve medo de morrer, já teve medo de perder algum parente. Mas por que a gente tem tanto esse medo? Tem tanto esse medo pela forma que nos foi ensinado. Justamente por essa ideia de, fulano vai morrer, ele vai pro céu, nunca mais você vai ver. Fulano vai pro inferno, nunca mais você vai ver. E é isso, morreu, acabou. E a gente não pode ter essa visão. A gente tem que ter visão, né, de que não somos eternos, ou seja, que a gente vai morrer, que nossos pais vão morrer, nossos amigos vão morrer, que a gente vai ver as pessoas morrerem. Mas a gente também não pode ficar neurado com isso. E por que os espíritas não têm medo da morte? Porque muitas vezes eu já vi esse comentário de que, não, o espírita não tem medo de morte, o espírita acha que todo mundo morreu, nossa, morreu, tô nem aí. E tem, por quê? Né? Os espíritas compreendem que a vida no plano terreno é só uma passagem para a nossa evolução e que o plano espiritual é superior. É naquele local que será possível desenvolver mais a obra do bem e auxiliar os irmãos. A morte não assusta ou entristece em demasia, porque se trata de uma consequência daquele que cumpriu sua missão, e quando ela chega é porque está pronta para retornar ao lar espiritual. Também, quando encarnados, os espíritos deixam familiares em seus lares espirituais, que torcem por eles e sentem saudades. Ou seja, o espírito ele não tem esse medo porque ele sabe o que aguarda depois da morte. Ele sabe que ele foi cumprindo uma missão e ele sabe que aquele espírito vai ser bem recebido, porque a gente também tem família no plano espiritual. Então, por um lado, nós espíritos ficamos felizes quando um parte, porque a gente sabe que ele vai estar com a família dele. Então, quando a gente tem essa compreensão de que não é morreu, acabou, as coisas se tornam mais fáceis como elas devem ser. A gente tem que encarar a morte como algo natural. Não é que a gente tem que ter, colocar como normal. Porque não é normal. A gente sofre, a gente sente falta. Mas não pode ser algo que vai acabar com a nossa vida, né? Como que funciona a passagem? Na doutrina espírita, o processo da morte é chamado de passagem, porque é a transição do espírito de um plano espiritual para outro. Logo, a vida não é ceifada, ela é transferida para uma outra esfera espiritual. Passagem para espíritos evoluídos. Os espíritos evoluídos vão para as esferas superiores auxiliar no desenvolvimento dos seus irmãos como mentores espirituais e como espíritos de resgate nas zonas umbralinas. Passagem para espíritos medianos. Os espíritos medianos não vão para as zonas umbralinas, mas para as esferas nas quais vão desenvolver-se com muito trabalho e aperfeiçoamento. Nesses locais, ainda é possível que eles entrem em contato com suas mazelas intelectuais, mas gentilmente são orientados por seus mentores. Passagem para espíritos sofredores. Os espíritos sofredores são aqueles que desencarnam de forma muito abrupta, que não aceitam ou que nem se deram conta de que desencarnaram. Eles ficam em câmeras de retificação, recebendo cuidado dos espíritos amigos. Passagem para espíritos endurecidos. Os espíritos endurecidos são aqueles que estão em extremo sofrimento no umbral. No entanto, eles nem se sentem dignos de luz e recusam qualquer auxílio dos espíritos amigos. Lá, eles se reúnem em grupos para ampliar a aflição nos outros. Passagens para espíritos suicidas. Os espíritos suicidas são direcionados para uma zona umbralina chamada Vale dos Suicidas. Este local é morada de extremo sofrimento, ofertando condições inferiores aos que são expostos os espíritos umbralinos. O tempo dos espíritos nessas esferas é muito relativo às suas obras no plano terreno e pode durar até a idade na qual ocorrer o desencarne na Terra. Ou seja, eu achei interessante trazer isso aqui para novamente mostrar que cada um tem um destino e novamente que esse destino não é concreto. Esse destino pode ser mudado de acordo com a força de vontade do espírito. Afinal de contas, existem anjos e demônios? Para o espiritismo, anjos e demônios não são seres à parte, são todos espíritos. Essencialmente, trata-se de uma nomenclatura. Os que já atingiram elevado grau de pureza são denominados anjos. Aqueles renitentes do mal são chamados de demônios, embora tal dominação seja pouco usual no meio espírita, tá? Haja vista que temos espíritos imperfeitos que representam melhor a transitoriedade do estado de maldade, pois todos esses espíritos serão puros um dia. Ou seja, todos, inclusive aqueles chamados de demônios, seremos anjos percorrendo a senda da purificação por meio das reencarnações. Deus criou a todos os espíritos, inclusive aos anjos, simples e ignorantes, para que estes pudessem se esclarecer e evoluir gradativamente.
Quando percorrerem as diferentes fases da jornada, todos os espíritos se tornarão perfeitos, mas na perfeição relativa da criatura, que não se confunde com a perfeição absoluta do Criador. Os que hoje são anjos já tiveram a sua própria jornada evolutiva e chegaram ao grau de espíritos puros. O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio, que sem o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza alcançados. Foram despojadas toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, será na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Cada um de nós trabalha no próprio adiantamento, com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, acelerando ou retardando o processo, e por conseguinte, a sua própria felicidade. É um fruto do esforço individual. Ou seja, essa parte aqui eu achei muito interessante ao falar que Deus também criou os anjos, que a gente considera como as criaturas mais puras, né, depois dele, como simples e ignorantes também. Ou seja, eles passaram por todo esse processo que a gente está passando agora. Eles foram evoluindo até se tornarem quem eles são hoje. E o propósito de tudo é que todo mundo chegue ao patamar deles, né? Então a gente vai sempre se renovando. O nosso objetivo tem que sempre chegar lá. E aqui eu achei muito interessante também essa parte que diz que é você que faz o seu próprio degrau. É você que sabe se você vai subir muito, se você vai subir pouco, se você vai descer, o que você vai fazer. Então, assim, nosso propósito tem que ser sempre subir. Agora, como você vai subir? Só você que sabe. Quantas reencarnações você vai precisar? Não sei. Só você que vai determinar, né? Aqui também eu fiz um resuminho que existem 3 estágios de espíritos, sendo o primeiro mais próximo do Criador, que são os mensageiros. Esses mensageiros são o que a gente considera como anjo. O que são esses mensageiros? São os espíritos que estão um pouco abaixo do nível de pureza do Criador, né? Lembrando que eles nunca vão alcançar, porque é um outro patamar, né? Mas no estágio da criatura, eles são os seres mais evoluídos que tem. E eles são mensageiros. Como assim mensageiros? Eles recebem as mensagens do Criador, do plano espiritual e trazem para nós, assim como eles também levam nossas mensagens para lá. A segunda classe é a que protege os espíritos encarnados do mal, ou seja, são os mentores. Porque os mentores, eles não são esses anjos que a gente está falando, eles são um nível assim, um pouco mais abaixo, mas eles têm contato com essa primeira classe que eu disse, e também tem contato com a gente, ou seja, eles são o intermédio, eles estão ali, né, passando. O terceiro é o mais próximo de um demônio, sendo espíritos impuros, que ainda não atingiram a evolução e se revoltam com as suas provas. São aqueles, né, obsessores, são aqueles espíritos revoltados, por assim dizer, que não adquiriram a evolução. Lembrando que esses 3 estágios não falem nada de nós encarnados, porque são só espíritos, ou seja, não é quem está em terra. Vale lembrar que tudo é temporário. Até mesmo para os de baixa classe, um dia todos seremos do primeiro estágio, como eu disse. Os humanos criaram essas imagens desses espíritos, bons ou ruins, porque precisaram de algo para imaginar. Ou seja, como que é a aparência deles? Não sei. Foi algo criado puramente pela imagem, pela mente humana. Não é, se eu falar, eles são assim, não quer dizer que eles são assim. Porque a gente precisa, assim como os demônios, né? A gente criou aquele negócio, com chifre, com rabo, mas não é assim. Só que a gente criou porque a gente quer ter um ponto que seja ruim. É algo pra gente memorizar, olhar e falar assim, isso é ruim. Assim como a gente vê os anjos com asas, com auréola, você olha e fala assim, aquilo ali é bom. É só uma imagem, aquilo ali não vale de nada. É só uma imagem que a gente criou pra gente associar a algo. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia eles perturbariam, ou seja, aquela terceira classe de espírito não é todo lugar que eles podem acessar, justamente quando eles estão nessa fase, né? Mas por que eles não podem acessar? Porque eles iam causar discórdia, eles iam causar desarmonia, é isso que eles querem botar fogo na palhada, né? Cada ser traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem a necessidade de um lugar circunscrito. Ou seja, tanto o prêmio quanto o castigo é cada um que carrega o seu, é cada um que fala o que vai passar por isso, não é ninguém que diz que vai ser assim. Vale lembrar que também existem os anjos da guarda, que são os nossos mentores. Todos possuem um que, é claro, pode se afastar conforme seus pensamentos não permitirem que ele te alcance.
Recentemente, o Papa Francisco, representante atual da Igreja Católica, afirmou, com um desacordo dos dogmas antigos, que o inferno não é uma sala de tortura. Consiste em estar afastados para sempre do Deus que dá a felicidade, dos Deus que tanto nos ama. Não é uma condenação, mas é você que vai, por escolha própria. Ou seja, o Papa Francisco, um representante da Igreja Católica, super conhecido e renomado, ele está concordando com os termos espíritas, que é justamente que o céu e o inferno é cada um que faz o seu. Ele não diz que é um lugar de tortura, é um lugar que você se escolhe estar lá. A conclusão. O que eu quero ressaltar para vocês aqui é que o inferno está em toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. A ideia de sofrimento se aplica à Terra e ao seu grau de evolução, de provas e expiações. Quando nós, que a ela estamos vinculados, conseguirmos evoluir e melhorar, retornaremos ao mundo invisível como bons espíritos e depois, encarnando novamente, formaremos uma humanidade corporal de elementos aperfeiçoados, concorrendo não apenas para a evolução individual, mas também planetária. Essa parte aqui, né, eu trouxe novamente essa visão de que a gente, aqui em Terra, a gente vê, a gente frequenta infernos e céus. Toda vez que a gente vê um lugar que tem muitas almas sofrendo, aquilo é um inferno. Assim como a gente vai em um lugar que a gente vê muitas almas felizes, aquilo é uma representatividade do céu. Então, o céu e o inferno a gente pode viver com eles aqui na Terra. Não precisa ter essa crença de que a gente só vai viver depois que a gente morrer. Para o Espiritismo, não há um céu ou inferno que vamos ao morrer. Na realidade, acreditamos que existem estados de espíritos que são conquistados a partir da nossa evolução. É possível afirmar ainda que o próprio inferno seria o planeta em que vivemos, com provas e expiações que sofremos ao passar e somos conscientes disso. Ora, então o inferno poderia ser classificado como um estado de espírito, um momento ruim ou até uma dificuldade que viemos a passar nessa vida. Já o céu poderia se colocar como os momentos bons que são vividos e construídos, mas também como uma meta de crescimento espiritual que devemos chegar. De fato, há lugares que ao desencarnar podemos considerar como um inferno, como por exemplo o umbral, que é citado por diversos romances espíritas. A maioria dos espíritos que passam por lá o consideram de fato um tipo de inferno. Mas como vimos, a ideia de céu e inferno, segundo o Espiritismo, não se baseia a essa imagem comum de dores e deleites infinitos. Ela está relacionada ao árduo trabalho de evolução moral do espírito e é criada pelo nível de própria consciência do indivíduo. Graças a Deus. Terminei aqui toda a parte que eu estudei. Não foi tudo que eu estudei que está aqui nessa palestra, então se vocês ainda tiverem mais alguma dúvida que eu posso estar tirando agora, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido claro e que vocês voltem para casa pensando mais um pouco sobre tudo que eu falei aqui hoje, né? Graças a Deus. Se vocês querem que eu faça qualquer mudança, eu estarei aqui também para ouvir vocês, tá? Eu fico imensamente feliz com a presença de vocês, mas também quero que vocês compartilhem, que vocês façam as perguntas, né, para nós também evoluir juntamente com cada um de vocês. Sinta amado, sinta acolhidos, né, por todos os mentores. Fique um abraço forte para cada um de vocês. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Neste momento, né, vamos elevar nossos pensamentos ao Deus. Vamos elevar nossos pensamentos aos nossos mentores que nos acompanham, que lhe tragam toda essa energia positiva de luz divina, alegria no nosso lar, alegria no nosso dia a dia. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus.
Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, receba o meu abraço para todos que estão aqui presentes, aos filhos também que não conseguiram estar aqui. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Agradecendo também a presença dos desencarnados, dos mentores, todos presentes. Graças a Deus.